Eu sou o professor Arnaldo Oliveira Souza Júnior, sou da disciplina Introdução à Educação à Distância, né? E vou falar de um assunto importante que está dentro do contexto do capítulo 2, que é contextualizando a educação à distância, e também do capítulo 3, a internet como ferramenta de trabalho. O assunto que nós vamos abordar é os fundamentos pedagógicos para ambientes virtuais de aprendizagem. As tecnologias da informação e comunicação permitiram, no meio educacional, o emprego de diversas ferramentas e ambientes que viabilizavam transformações nas relações de aprendizagem do conjunto social, seja pelo manancial de informações a partir de ambientes web ou, sobretudo, de novas estratégias e metodologias utilizando esta tecnologia. Entretanto, o problema aqui evidenciado é que ainda existem cursos de educação à distância que repousam sobre perspectivas instrucionistas, que possuem uma baixa interatividade promovida pelas soluções de ambientes fechados, né, inflexíveis, de característica de tutoria, e que são fundamentados a partir de concepções epistemológicas e metodológicas a priorísticas e empiristas. No entanto, há ambientes que possibilitam a integração das diversas ferramentas apresentadas nas categorias acima, sob a denominação de ambiente virtual de aprendizagem, que são propostos e fundamentados a partir de concepção socio-interacionista. Esses ambientes, eles se enquadram dentro de uma categoria chamada educação à distância, na categoria relacionada ao uso do computador da quarta geração da educação à distância, né? Que é o emprego dessas tecnologias. Essa quarta geração, ela permite o desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender, né? No processo de ensino-aprendizagem, porque a mediação se dá a partir do suporte tecnológico de rede. Nesse sentido, a internet é uma mola propulsora. Por quê? Porque ela permite a interação que existe entre diversos sujeitos no processo de aprendizagem e que vai viabilizar, conduzir a todo o manancial de conhecimento do aluno, no sentido de que ele possa construir sua própria teoria. E o que seriam esses ambientes virtuais? Na verdade, a ideia de ambiente virtual ele está relacionado ao sistema de gerenciamento de aprendizagem via web, que é um software para comunicação mediada por computador, CMC. Um outro fator também que é importante dentro dessa quarta geração são os materiais didáticos, né? As mídias interativas. Mídias como o CD-ROM ainda é utilizada, a videoconferência, né? A webconferência, a teleconferência, também são referências à utilização nessa quarta geração. O hipertexto, ferramentas online como o chat, a sala de bate-papo, que permite essa interatividade de todos. A utilização de imagens, animações, né? E ferramentas assíncronas, né? Fora do tempo real, como fóruns, diários, wikis e webquests. Então, essa quarta geração ela é apregoada de diversas ferramentas que permitem essa interatividade colaborativa. No entanto, há alguns fundamentos pedagógicos que são necessários a gente pontuar, né? A educação à distância, ela durante muito tempo, ela permitiu a utilização de ambientes, mas que tinham uma conotação extremamente empirista, né? Então, existem três características que são importantes que vocês possam compreender dessa transição do processo de educação à distância. Primeiro, há uma concepção a priorística no uso de alguns ambientes, que é a concepção de que o conhecimento já está no sujeito definido e que a psicologia chama de gestalt, ou gestalt. Então, é uma pedagogia não diretiva, né? Uma outra concepção que caracteriza esses ambientes também é empirista, a partir dos modelos de ambientes tutoriais, né? Que o conhecimento ele está externo ao sujeito. O sujeito é a chamada tábula rasa, o que Paulo Freire chama de tábula rasa. Ele está ali apenas para poder receber as informações transmitidas pela ferramenta. Na psicologia é chamado de behaviorismo ou comportamentalismo, ou seja, a partir de uma relação de estímulo-resposta, o aluno vai aprendendo, né, vai reproduzindo esses conhecimentos. Na pedagogia é chamada pedagogia diretiva, porque ele vai direcionar todo o manancial de conhecimento para que o aluno possa definir seu processo de aquisição do conhecimento. No entanto, a epistemologia interacionista, aí eu chamo a atenção para a psicologia genética de Piaget e de Vygotsky, com a sócio-histórica, ela se apresenta como uma pedagogia relacional no qual esses ambientes virtuais de aprendizagem estão calcados.
Então, o processo de aprendizagem empirista, como é que ela acontece? Ela acontece a partir do momento que o professor envia uma mensagem ao aluno, o aluno recebe a mensagem e, consequentemente, reproduz a mensagem do conhecimento. Então, há uma relação muito diretiva nesse processo. A concepção empirista e o ambiente computacional, eles apresentam-se a partir de que o conhecimento encontra-se nos objetos. Então, ambientes de treinamento baseado em computador, como o CBT, a Web-Based Training, né, que é o treinamento via web, e o Web Basic Instruction, são exemplos de ambientes tutoriais de natureza empirista e, consequentemente, tem a função de transmitir o conhecimento ao aluno. Já as bases epistemológicas, pedagógicas, socio-interacionistas, elas assumem a linguagem, a experiência e a ação do educando, sendo que o conhecimento não está nem no sujeito nem no objeto, mas está em si na interação. Os ambientes que caracterizam esse tipo de abordagem estão associados somente aos ambientes virtuais de aprendizagem Java ou ambientes virtuais de educação. Depende apenas de denominação conforme, de conceituação conforme os autores, né? O nome mais utilizado é AVA. Como é que se apresenta nesse sentido? Né? O José Armando Valente, ele define que a educação à distância, dentro desse processo, ele define uma abordagem chamada estar junto virtual. Né? O que seria o estar junto virtual? Seria um acompanhamento efetivo, significativo do professor no processo de aprendizagem, tendo como o suporte tecnológico, fazendo essa mediação. Então, nós temos aqui essa figura, né, em que o sujeito recebe as ideias, depois reporta as ideias a outros sujeitos, recebe indagações, descreve indagações. E como é que acontece particularmente esse processo? Você tem um professor que ele envia uma mensagem, tá, uma provocação, o aluno reflete sobre o objeto que está sendo pontuado, provocado, e depois, a partir de uma mensagem dialógica, ele responde, né, ele participa do processo de uma forma interativa. Né? E aí, nesse sentido, que ocorre o processo de interatividade. É a provocação, é o problema que vai fazer com que o aluno possa construir o conhecimento. Então, o problema seria a condição sine qua non, dentro desses ambientes virtuais, né, essa provocação, para que o aluno possa produzir conhecimento de forma cooperativa, colaborativa, de maneira significativa. Então, a interatividade nesse cenário ocorre a partir da definição de um problema. Né? Então, o problema é algo que vai incomodar, que vai provocar, e os alunos vão participar. O ponto de intersecção desses problemas é que vai acontecer a interatividade. É o que o Levi chama de interatividade todos. Todos participam do processo de aquisição do conhecimento interagindo. Portanto, os AVA se apresentam como ambientes de características socio-interacionistas por serem concebidos a partir de concepções pedagógicas mais abertas, flexíveis e construtivas, e que culminarão no desenvolvimento de comunidades de aprendizagem virtual. Esta é a principal tendência hoje na educação à distância da quarta geração, é a formação dessas comunidades de aprendizagem virtual. Cabe ao professor, com sua proposta, concebida dentro de a partir de referenciais pedagógicos interacionistas, possibilitar o desenvolvimento de um curso que favoreça uma aprendizagem significativa dos sujeitos que possuirão capacidade autônoma e criticidade a partir de novas formas de aprender e pensar, utilizando as novas tecnologias da informação e comunicação. É necessário frisar que o ambiente por si só ele não garante essa aprendizagem significativa. Ela depende fundamentalmente da proposta pedagógica do professor. Eis aqui uma questão que merece reflexão.